Eu gostaria de estar hoje ministrando uma mensagem sobre escolhas. Nós temos trabalhado e entendido que a vida é feita de uma quantidade infinita de escolhas. E eu gostaria de basear esse texto, vamos ler Gênesis 1, 3, 1 ao 15, depois nós vamos ler vários textos, e aí nós estaremos juntos. Bem, está gravando? Amém? Então vamos ler Gênesis. Gostaria de que você lesse comigo Gênesis, do versículo 1 ao versículo 15. O texto de Gênesis capítulo 3 é chamado na Bíblia de o texto da queda, a queda, porque aqui mostra quando o homem e a mulher tiveram a escolha de pecar. Diz assim: ora era a serpente o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma nenhum fruto da árvore da vida? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, e do contrário você morrerá. Disse a serpente à mulher, um diálogo: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O diabo distorcendo a palavra de Deus para enganar. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Adão, onde está você? E ele respondeu: vi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da vida. 15. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça e você te ferirá o calcanhar. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela faça sentido à nossa mente, aos nossos corações, que ela nos ensine o que precisamos aprender. Peço em nome de Jesus, Senhor, que o teu amor, a tua graça, Pai, e o teu Espírito ensine-nos, Pai, a tua palavra, e que agora possamos ouvir e acolher, Senhor, que tenhamos coração e mente férteis, ó Pai, preparados para que a tua palavra entre e produza frutos, Senhor, 30, 60, 100 vezes mais, a imagem do teu Filho, sermos igual a Ele no caráter, Senhor, nas escolhas, na obediência, Pai, agimos com mais fé, maduros espiritualmente, porque a tua palavra faz isso, Pai. Peço em nome de Jesus que pela tua misericórdia usa a minha vida, e que a tua palavra, que é a palavra viva, faça, Senhor, a tua vontade na vida de todos. A vida é feita de quantidades de escolhas, infinitas escolhas. Todos os dias fazemos escolhas, conscientes ou inconscientes
nós fazemos escolhas. Sabia disso? Você e eu recebemos um livre-arbítrio e uma infinidade de escolhas na vida sobre o que comer, sobre o que vestir, sobre o que comprar, sobre o que acreditamos, quais empregos, escolhas de carreira vamos perseguir, como votamos, com quem passar nosso tempo, com quem ter relacionamento ou casar, o que dizemos e o que fazemos, e o que dizemos sobre o que ouvimos, o que vamos nomear, como nomeamos os nossos filhos, com quem nossos filhos passam o seu tempo, o que eles vão comer, e assim nós temos escolhas todos os dias. Várias fontes da internet estimam que um adulto toma cerca de 35 mil decisões, remotamente, conscientes ou inconscientes, todos os dias. A sua mente está sempre procurando escolhas. Uma criança toma menos, ela toma muito menos que um adulto, porque ela está desenvolvendo as suas escolhas. Assumindo que a maioria das pessoas passam cerca de 7 horas dormindo, e portanto está livre de escolhas, tomamos cerca de 2.000 decisões por hora, ou uma decisão a cada 2 segundos. Sempre estamos escolhendo. Sempre estamos escolhendo. Você escolhe olhar para frente, você escolhe olhar para o lado, você escolhe cantar ou não cantar, você escolhe lugar para sentar, sempre estamos escolhendo. Escolher significa abrir mão de outra coisa, eleger algo em detrimento de outra. Se você escolhe sentar de um lado, você escolheu não sentar do outro. Optar, preferir, então escolher está diretamente ligado a uma responsabilidade. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre escolhas é que escolhas estão ligadas à responsabilidade. A responsabilidade e consequências das nossas escolhas. Cada escolha traz certas consequências, boas ou ruins. Essa habilidade de escolher é um poder incrível e emocionante que cada um de nós foi confiado pelo nosso Criador. Ele escolheu criar o homem, escolheu criar a mulher, escolheu criar todas as coisas, e nós herdamos de Deus esse livre-arbítrio de escolha, e pelo qual temos a obrigação de sermos bons administradores das nossas escolhas. A maioria das escolhas já são autoprogramadas. Você não sabe, mas a maioria das suas escolhas, sua mente já programou você para fazer. Levantar, andar, sentar, respirar. Essas escolhas são escolhidas automáticas, são pequenas e poucas impactantes, mas são grandes decisões, e aquelas que podem mudar a sua vida, muitas vezes são escolhas difíceis de se tomarem. Então nós entendemos que escolhas é isso. Hoje eu quero falar sobre 2 escolhas, sobre o poder do Espírito Santo sobre o ser humano para fazer escolhas. A má escolha. É importante saber que escolhas caracterizam quem somos como pessoa. Escolhas definem o seu futuro. Escolhas ruins podem mudar para sempre a sua vida, a vida da sua família e de todos que estão em volta de você. Uma escolha qualquer escolha que você fizer impacta toda a sua sociedade ao redor de você. Por isso que é importante pensarmos sobre as nossas escolhas. Vemos o relato de Gênesis aqui, a escolha que Adão e Eva teve e a escolha de Deus também. Todas as coisas no começo eram perfeitas. Se você ler Gênesis capítulo 1 e 2, diz que todas as coisas, apesar que o livro de Número, aqui no capítulo 2, termina Deus falando que tudo era bom. Num dado momento, esse mundo perfeito e o mau uso do livre-arbítrio, o pecado entrou, ou seja, a má escolha danificou tudo. Uma má escolha danificou tudo. Escolhas, elas afetam. E uma das coisas que a escolha afetam é o relacionamento com Deus. Um relacionamento vertical. No versículo 8, diz: ouvindo o homem a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus.
A queda de Adão afetou o seu relacionamento com Deus de diversas formas, e toda a humanidade chegou a um grau que nós chamamos na teologia, e a igreja chama de depravação total. Depravação total é quando todo ser humano agora está contaminado pelo pecado, e as suas escolhas agora são escolhas que o pecado a guia. Porque até no capítulo 2 a Bíblia diz que, em Gênesis aqui, que no virar da tarde Deus vinha conversar com Adão. Deus andava com Adão, falava com Adão, Deus deu direção para Adão, Deus criou a mulher e disse: está aqui Adão, sua esposa. Então Deus tinha um relacionamento com Adão. Adão nunca se escondeu até o capítulo 3. De repente uma escolha de Adão fez com que ele distanciasse de Deus, que ele distanciasse de Deus, por causa que o pecado afetou a vida dele. O pecado, ele afeta a vida das pessoas, e uma escolha errada te põe longe de Deus, ou esconder ou fugir de Deus. Escolhas rompem verticalmente o seu relacionamento com Deus. Só que muitas escolhas, além de romper verticalmente, rompem horizontalmente também. Vemos aqui no capítulo 12 que Adão disse o homem a Deus: foi a mulher que tu me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Ou seja, Adão agora culpa a sua mulher, apesar que Deus tinha dado a responsabilidade para Adão, e a humanidade pega, e todo o pecado Deus olha diretamente para Adão e diz: a humanidade está em pecado por sua culpa, a responsabilidade era dele. Mas a escolha que Adão fez agora rompe o laço com a sua própria companheira. Geralmente más escolhas vão para dentro ou para fora. Dentro nos martirizamos, fiz uma má escolha, começo a me culpar, começo a dizer que isso é errado, começo a trazer algo dentro de mim, um sentimento ruim. Ou para fora, quando crucificamos o outro, quando acusamos o outro. Adão, literalmente, ele agora em pecado, ele olha para aquela mulher e começa a praticar o primeiro pecado, entende, de agressão a uma mulher. É o primeiro pecado de agressão à mulher. Agressão à mulher é um pecado. E Adão foi o primeiro a inaugurar. Por quê? Porque pelo pecado ele começa agora a romper o relacionamento. Então, quando se fala em feminicídio, lembre que o pecado que traz e gera esse momento de rompimento, e vários rompimentos acontecem por má escolhas de relacionamentos. Destroem famílias, destroem casas, destroem igrejas, destroem tudo. Escolhas afetam o nosso mundo. Qualquer escolha que você fizer vai afetar o seu mundo. O versículo 17, olha o que diz Deus a Adão: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenei, que eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento, com dor você se alimentará dela todos os dias da sua vida. As escolhas que fazemos afetam o mundo seu total. As escolhas, isso inclui o mundo espiritual. Se você fizer uma escolha, essa escolha vai afetar o seu mundo, a sua casa, ao redor de você e o mundo espiritual. Haverá uma ação no mundo espiritual por causa das suas escolhas. O diabo e os demônios, seus anjos, só trabalham em má escolhas que são pecados, e aí ele vive nessas escolhas. Porque quando o crente faz as escolhas para Deus, o diabo não vem, ele só vem tentar você. E a Bíblia diz que ele ainda está ao derredor de você, porque ao redor estão os anjos, ao redor está, dentro de você está o Espírito Santo. Mas a partir do momento que você sai desse ciclo que está Deus, esse ciclo que está a santidade de Deus, você entra onde estão os demônios, e aí o mundo espiritual transforma a sua vida. Aí o diabo tem acesso a você. É a consequência do pecado. Escolhas trazem consequências. O versículo, algumas consequências que aconteceu na escolha de Adão e Eva. Versículo 7 diz: eles estavam com vergonha,
Abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas, ficaram com vergonha. Até o versículo, capítulo 3, o versículo 7, antes de pecar, eles estavam totalmente de uma maneira que eles não tinham vergonha. Agora eles criaram pureza, agora eles criaram uma vergonha para si, porque a escolha trouxe consequência. Segunda escolha trouxe medo. Versículo 8 a gente viu aqui, ele diz, ouvindo o homem, ele escondeu. O Senhor perguntou para ele, e ele ouviu teus passos no jardim, versículo 10, capítulo 10. Fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Culpa, medo, escolhas erradas, más escolhas, vai trazer culpa, vai trazer medo, culpa da realidade, da falha e vergonha, do reconhecimento da falha, de que eu errei, vergonha de dizer eu errei, eu preciso de ajuda para sair desse erro, eu preciso de alguém que me ajude. Culpa porque eu estou caindo, porque eu sou fraco, porque isso, a pessoa começa a se culpar, e Adão entrou nesse processo, que a humanidade entra nesse processo, quando faz más escolhas. Dores, versículo 16, diz o seguinte, a mulher declarou, multiplicarei grandemente seu sofrimento da gravidez, com sofrimento você dará à luz, seu desejo será para o seu marido, ele dominará. E aí depois Deus começa a dar um monte de aviso para Adão sobre dores, traumas, doenças. O versículo 17 diz que a terra está maldita, e nós vemos que a escolha de Adão está realmente isso, está maldita, a ponto de muitas coisas estar acontecendo no nosso mundo. Tem coisas que a gente não vê, mas está acontecendo coisas absurdas. A pedofilia é uma coisa absurda. E aí o feminicídio, como eu já disse, o assassinato, mata mais de 70 homens, 80% das mortes de assassinato no Brasil é homens, 20% são mulheres. Desses 20, mais ou menos uns 12, 13%, 10% são feminicídios, que é o marido ou algum parente próximo matou essa mulher num relacionamento. Violência. Isso é tudo consequência que Adão trouxe à nossa humanidade, uma maldição. Expulsão, versículo 24, diz literalmente, depois de expulsar o homem, e colocou ao leste do jardim do Éden um querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. O homem foi expulso. Morte espiritual. Morte espiritual, versículo 7 e 8 fala sobre isso. Os olhos dos homens se abriram e perceberam que estavam nus, então começaram a se cobrir, ou seja, de repente eles escondem de Deus. Isso é uma morte espiritual. Há escolhas que vai fazer você morrer espiritualmente, a gente tem que tomar muito cuidado. Há escolhas no mundo, as pessoas estão escolhendo. Uma separação de Deus, olha o que diz Isaías 59 e 2. O seu pecado, olha o que diz Isaías 59, 2. Contudo, as suas maldades, as suas escolhas, ou seja, escolhas de fazer o que é mal, separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não te ouvirá. Ou seja, a escolha de pecar faz com que a pessoa esteja distante de Deus. A morte a morte física, a gente sabe que no capítulo em diante diz que eles morreram, em Hebreus 9, 27, diz: ao homem está dado para morrer uma vez, e logo após isso, o julgamento. O julgamento virá sobre a vida das pessoas. Uma separação física. O homem não morria, a gente não sabe quantos anos eles estiveram presentes ali. Morte eterna, o inferno é a separação eterna de Deus, ou seja, a consequência agora está sobre a humanidade, e a humanidade precisa fazer as suas escolhas. A má escolha que ficou pior. Adão tem uma má escolha, essa má escolha ela fica pior. Com o pecado houve nele, como eu disse, algo chamado depravação total. Agora o homem, a sua mente, suas emoções, as suas atitudes,
tudo está contaminado pelo pecado. Isso não significa que o homem seja totalmente mau, ainda há resquício da bondade de Deus, senão as pessoas não estariam fazendo ONGs que ajudam pessoas, ajudam animais, ainda há. Mas o que o pecado afetou nas dimensões da existência humana, a mente, a vontade, emoções e corpo, um dia se manifesta. Eu estava vendo uma reportagem, a mulher criou um projeto maravilhoso de proteção aos animais. E aí um dia ela estava lá atendendo os animais, chegou uma pessoa com um animal e começou a conversar com ela e tentando ela atender o animal. Aquela mulher que criou todo um projeto, a sua moral foi para baixo quando ela deu um tapa na cara da outra mulher. Ela, aqui quem manda nessa ONG sou eu. Ela tinha uma bondade no coração, de repente a sua bondade levou a uma maldade. Por quê? Porque as escolhas estão contaminadas, mesmo a sua própria bondade se transformou em inferno. Não adianta, as pessoas vão estar fazendo isso. Por quê? Porque ela está contaminada. Por isso, mesmo mantendo a capacidade de fazer escolhas naturais e cotidianas, o homem não possui capacidade espiritual para escolher a Deus. Arrepender-se ou crer sem ação prévia da graça divina. Então o livre-arbítrio nesse estado é real no nível humano, mas escravizado pelo pecado. Olha o que diz Romanos 6:20. Romanos 6:20 é bem claro sobre isso, e o capítulo de Romanos completo fala sobre isso. Diz: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Quando vocês eram escravos, ou seja, quando a pessoa está no mundo, ela está escrava do pecado. Por isso que a gente vê as pessoas lá fora agindo do jeito que elas agem, porque elas são escravos do pecado. Elas estão debaixo de um Senhor que domina elas. Assim, toda escolha espiritual é inclinada contra Deus. Você vai assistir televisão, escolhas inclinadas contra Deus. Qualquer série na Netflix vai estar escolhas inclinadas contra Deus. E para eles é natural. Para eles é natural. Esse jovem que denunciou a adultização das crianças e não sei o quê. Aí recentemente os vídeos deles antigos estavam mostrando as escolhas dele para a adultização de criança, para o momento de erotização de crianças, para o apoio de cirurgias para crianças mudarem de sexo. Ou seja, ele estava agora fazendo algo, ele deletou os vídeos antigos, mas como diz o print eterno, está lá que as escolhas dele do passado, ele está tentando, agora ele fez algo bom, mostrando que existe uma erotização de crianças com tudo, mas o passado dele mostra que as escolhas dele lá atrás ainda estava contaminado com o pecado, porque as pessoas ainda que fazem o bem ainda estão contaminadas pelo pecado. Por isso que as obras não salvam. Por isso que abrir uma ONG na África, cuidar de crianças e tudo, não salva. Por quê? Porque a pessoa está contaminada, ela precisa do encontro com Deus. Romanos 3, 10 e 12 diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo ele está falando daqueles que estão em pecado, aqueles que estão em pecado. Paulo mostra que não existe ser humano que por si só busque verdadeiramente a Deus. Romanos 8, 7 a 8, a mentalidade, Romanos capítulo 8, 7 e 8, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O homem dominado pela natureza caída não consegue escolher agradar a Deus, nem submeter-se à vontade dele. Porque quanto mais estamos dominados pela nossa carne, mais ações e atitudes, escolhas teremos a favor da carne. E muita gente vai dizer que está tudo bem. Você precisa ser feliz. O homem em depravação total, ou seja, totalmente tocado pelo pecado, tem livre-arbítrio apenas para uma vida muitas vezes natural e moral, mas sua escolha espiritual sempre está inclinada contra Deus.
A Escritura deixa claro que sem intervenção divina, o homem não consegue buscar a Deus. Não pode agradá-lo e permanece morto em pecados. É onde que entra a boa escolha de Deus, que é o versículo de Gênesis 3:15. Vamos ler. Deus dizendo para a serpente, mas agora Deus está dizendo para Satanás. Ele está literalmente falando agora porque a Bíblia, porque aqui está dizendo de uma serpente. E aí o diabo, encarnado nessa serpente, começou a seduzir a mulher, seduziu e ela caiu, e agora Deus conversa: porém inimizade entre você e a mulher. Por isso que a mulher é odiada, viu? Por isso que a mulher é rebaixada, por isso que muitas coisas, porque o diabo odeia a mulher. Entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui é um texto sobre Jesus. Descendência, não está dizendo descendentes, está dizendo uma descendência. No original em hebraico é descendente, um descendente. Aqui está falando sobre o proto-evangelho, a mãe de todas as profecias sobre a vinda de Jesus. Essa é a solução de Deus para as más escolhas do homem. Da descendência da mulher virá um e esmagará a cabeça da serpente. Algo interessante existe dentro dessa solução a escolha de Deus, principalmente a escolha de enviar Jesus Cristo. Portanto, é na liberdade soberana que Cristo percorre o caminho de nascer nessa terra, da descendência de uma mulher. Por uma mulher entra o pecado, através de uma mulher entra o Salvador pelo seu ventre. E aí, aceitando Jesus Cristo livremente e incondicionalmente a vontade do Pai, trazendo uma transformação que resulta em grande mudança, que afeta o mundo todo. Ou seja, a escolha de Deus de enviar Jesus agora vai fazer a mesma coisa que fez as escolhas de Adão e Eva, afetar o mundo inteiro. Olha o que diz Isaías 53:7. O texto bem claro, Isaías é o profeta messiânico, ou seja, ele diz: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca, como o cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Aqui está falando do caminho de cruz de Jesus, daquela sexta-feira da paixão, aquele dia em que ele é crucificado. Quando morre, Cristo mostra-nos uma escolha inigualável e generosa, a tal ponto que sua morte supera absolutamente todos os pecados da humanidade, de todos os tempos desde Adão, passando pelos próprios carrascos que o mataram, o Filho de Deus, aos homens do futuro. Jesus, ele escolhe, a escolha de Cristo em obediência não é uma submissão de um imperativo, mas é a ação que ele diz de acordo com Deus: eu irei na terra resgatar o homem. Eu irei na terra morrer pelo pecado do homem, porque o pecado levava à condenação de morte. Precisava o homem morrer por seu pecado, e Deus supre lá na eternidade, antes do homem pecar, o Cordeiro de Deus para morrer no lugar do homem como substituto. Em Cristo há uma reconciliação de todo o cosmos, restabelecendo a ordem destruída pelo pecado. Tudo que Adão escolheu para o pecado, Jesus Cristo agora escolhe para novamente restaurar. A obediência de Cristo ao Pai não cancela e sequer tira a liberdade dele, pois o livre-arbítrio consiste no poder de manter uma escolha reta, por amor e retidão. Foi isso que Jesus escolheu. Eu vou à terra, Pai. A Bíblia diz que ele obedeceu e teve a sua escolha divina. Sobre a escolha de Jesus Cristo, eu concordo com um dos bispos da nossa igreja antigo, chamado Anselmo de Cantuária. Ele fala o seguinte: portanto, aquele que deseja cumprir, porque o pecado trouxe uma destruição. Ele diz: aquele que deseja cumprir a satisfação pelo pecado do homem, deve ser alguém que possa morrer por livre escolha. Primeiro passo, que Jesus, ele foi uma oferta. Ele veio, obedeceu o Pai, e ele ofereceu a sua vida.
Por isso que ele diz, eu ofereço a minha vida. Ele escolheu em João, ele diz, ele escolheu oferecer. E Anselmo ainda diz, eu penso que esse é certamente aquele homem que nós procuramos, que nem morra por necessidade, porque é onipotente, nem por dívida, porque não é pecador, e ao mesmo tempo possa morrer por livre vontade, porque isso será necessário. Da mesma maneira que o homem teve a livre escolha de pecar, Jesus tem a livre escolha de resgatar. Algo interessante é que essa escolha, ela traz de volta para os seres humanos tudo que ele perdeu. Ela traz de volta tudo. Você lembra que o ser humano agora está desnudo? E ele tinha vergonha de estar diante de Deus. E a Bíblia diz que pela vinda de Jesus, quando ele é ascendido ao céu, nós somos revestidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a cobertura da glória de Deus que o ser humano perde lá, quando ele aceita Jesus Cristo, Atos capítulo 1 e 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre as pessoas. Ou seja, agora nós somos cobertos novamente com aquilo que tinha no Jardim do Éden, que é a presença de Deus constante, que é o Espírito Santo, e todo crente em Deus recebe o Espírito Santo. Relacionamento novamente é restaurado. O relacionamento que perdemos com Deus, olha o que diz João 14 e 6. João 14 e 6, falando sobre o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele tem uma escolha de vir à terra, morrer, ressuscitar, trazer a salvação, para quê? Para que o relacionamento que estava rompido com Deus, agora se alinhasse com ele. Em 1 Timóteo diz que ele é o mediador, ele é aquele que agora está entre Deus e o homem, ou seja, o relacionamento rompido pelo pecado, há um caminho para ele agora novamente, que é Jesus Cristo. O relacionamento horizontal, 1 João 4,7, diz que esse relacionamento, ele é novamente, 1 João 4,7 diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, agora o relacionamento que nós temos um com os outros, o relacionamento horizontal, ele nasce por causa de Jesus Cristo. Ou seja, aquela guerra que agora entre Adão e Eva, Caim e Abel, entre todas as pessoas violentas do nosso mundo, esse amor agora é derramado para que nós tenhamos relacionamento com as pessoas. Amemos as pessoas de uma maneira realmente de amor profundo. E aí Jesus, ele traz alívio, as bênçãos novamente são restauradas, como diz Efésios 1:3, todas as bênçãos são restauradas sobre o crente, sobre aqueles que creem nele. Temos todas as bênçãos, somos acolhidos agora, não somos mais criaturas somente, somos filhos de Deus. Como diz Romanos, temos agora um Pai, Romanos 8,15, Abba, Pai. Além de tudo isso, nós temos vida. O homem teve morte, morte física, morte espiritual, e agora nós temos vida. É isso que Jesus disse em João capítulo 10:10. Ele disse, eu venho para dar vida, vida em abundância, uma nova vida, uma vida de transformação, uma vida de abundância, uma vida eterna. É justamente essa oferta redentora do Filho ao Pai que conduz-nos a uma vida eterna. Essa é uma escolha que Jesus teve de vir à terra. Ou seja, Deus olhou para, no capítulo 3 de Gênesis, viu as escolhas do homem, viu as consequências das suas escolhas, e ele diz, eu tenho uma solução, porque eu escolhi a humanidade. Eu escolhi amar. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus teve uma escolha de continuar amando. E essas escolhas que Deus fez, a escolha que Deus fez trouxe salvação. O homem sempre vai fazer a má escolha. Aí você me pergunta, pastor, ok, se o homem tem a depravação total, totalmente contaminado pelo pecado, se Paulo disse que o homem não busca a Deus, não há ninguém que busca a Deus, qual que é a solução para a humanidade? O próprio Deus deu a solução para a humanidade. O Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo
para dizer sim à escolha da salvação.